Todos os segurados que nós abordamos até aqui são segurados obrigatórios da Previdência Social. São aqueles que não têm opção, eles são obrigados a contribuir para a Previdência Social. Tudo bem, já falei, nem sempre fazem, nem sempre contribuem, mas a lei os enquadra como segurados obrigatórios. Toda pessoa que exerce atividade remunerada é segurada obrigatória da Previdência Social. Mas nós temos a possibilidade, a lei prevê a possibilidade do segurado facultativo. Aquele que não é obrigado a contribuir, mas por livre, espontânea vontade, se inscreve e recolhe contribuições para a Previdência Social. A lei diz que a idade mínima, o segurado facultativo, aquele com mais de 14 anos, pode contribuir para a Previdência, não é segurado obrigatório, mas o decreto 3.048 diz que a idade mínima é 16 anos. Então, há aqui um conflito. O decreto teria teria estendido a idade mínima para 16 anos com base na alteração da Constituição pela emenda 20, que diz que a idade mínima para o trabalho é 16 anos. Só que não se encaixa, né? Continua o decreto sendo inconstitucional porque o segurado facultativo é justamente aquele que não trabalha, que não exerce atividade remunerada. Então, não faz sentido essa interpretação. Mas, na prática, isso não chega a ser um problema, porque segurado facultativo, pela minha experiência, pelo menos, começa a contribuir lá nos 45 do segundo tempo. Atendi uma senhora de 67 anos de idade, dizendo assim, estou pensando em começar a pagar previdência. Bom, ainda bem que ela já está pensando, né? E eu tive que dizer para ela, olha, qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é deixar a pensão para o marido, beleza, né? Ela disse, não, ele vai morrer antes que eu, e de fato morreu pouco tempo depois, né? Mas, não sei se será que ela estava planejando matar ele? Acho que não, né? Ele morreu de infarto. Mas a contribuição para a aposentadoria, os 67, ela preencheria só os 82 anos. Ok, talvez ela pense em viver 120 anos, mas a pessoa vem com essa pergunta porque ela quer se aposentar meio logo, assim, né? Ela não pensa nessa perspectiva de 15 anos. Quero dizer o quê? Que o segurado facultativo, a característica dele não é uma pessoa que paga uma vida inteira. Geralmente ele paga períodos, para de pagar, paga de novo, paga sob salário mínimo, então tem muito mais irregularidade de contribuição e ele não briga para começar a pagar aos 14, nem aos 16, nem aos 20, nem aos 22, ele vai pensar isso lá nos 40 anos em geral. Tá? Quem seriam exemplos de segurado facultativo? Estudante, a pessoa está estudando já, um estagiário, inclusive bolsista, estagiário, dona de casa, muito comum, em seguida eu vou falar dessa contribuição diferenciada da dona de casa, síndico de condomínio não remunerado, brasileiro que acompanha cônjuge no exterior, presidiário que não exerce atividade remunerada, e aqui atividade remunerada lá dos 5 tipos de segurado obrigatório que nós vimos. Nós estamos falando daquela pessoa que faz algum serviço lá dentro do presídio, não é nesse sentido. Mas aqui são só exemplos, tá? Porque o segurado facultativo é aquele que não é obrigatório e tem vontade de contribuir e quer se aposentar um dia. Quando eu digo tem vontade, quer contribuir, ele pode querer esse mês e não querer mês que vem, voltar a querer outro mês e não tem nenhum problema com isso. Ele pode mudar de ideia várias vezes durante a sua vida, pagar mais, pagar menos, não há nenhum problema com relação a isso. A dona de casa tem uma contribuição diferenciada, que é de 5% do salário mínimo. Mas dona de casa, cuja renda familiar seja de até 2 salários mínimos, e esteja inscrita no CAD único do município. Então, são 2 condições para que ela possa usufruir dessa regra diferenciada da contribuição de 5%. Existe também, tanto lá no contribuinte individual que nós vimos, como aqui no facultativo, a contribuição de baixa renda de 11%, que aí não tem que provar CAD único, não tem que provar nada, só paga sobre o salário mínimo, paga 11%. Servidor público,
ocupante de cargo efetivo ou militar é excluído do regime geral desde que amparado por regime próprio. Desde que o município, o estado, o ente tenha regime próprio de previdência social. Nesse caso, esse servidor público efetivado vai ser vinculado ao regime próprio, com exceção daqueles que nós já vimos, que são os servidores ocupantes de cargo em comissão. Esses estão lá no regime geral. Mas ainda tem um detalhe. Se o servidor público é efetivado, fez concurso, tomou posse, efetivado no cargo, e vai exercer uma função gratificada, é aqui no regime próprio, não no regime geral que ele deve estar. Agora, município que não tem regime próprio, esses servidores são vinculados ao regime geral. Inclusive, a emenda constitucional 103, ela incentiva, de certo modo, a extinção dos regimes próprios e proíbe a criação de novos regimes. A intenção da emenda constitucional é uma intenção dos governos há vários anos, que é de unificar regras previdenciárias de regime próprio e regime geral, e de preferência não começar novas regras diferenciadas. E nós temos muitos municípios em que houve um tempo que era regime geral, daí foi para o regime próprio, voltou para o regime geral, regime próprio, e coitado do servidor aí nessa confusão. O servidor público, ele não pode contribuir como segurado facultativo para o regime geral, quer seja servidor público ativo ou inativo. Então, servidor público ativo ou inativo não pode contribuir como segurado facultativo no regime geral. Bom, se eu dizia o seguinte, servidor público que é ocupante de cargo efetivo está excluído se tiver regime próprio. Mas e aquela pessoa que, por exemplo, um dentista, fez concurso público no município, o município tem regime próprio, ao mesmo tempo ele tem um consultório e atende pacientes. Ele tem duas atividades. Nesse caso, ele é obrigado a pagar nas duas. Isso consta lá no artigo 13, parágrafo 1º da Lei 8.212, que quando ele exerce uma atividade caracterizada como segurado obrigatório do regime geral, ele é, com o perdão da redundância, obrigado a pagar desse modo. Talvez alguém diga assim, bom, mas o que adianta? Ele vai pagar nos dois? Soma os dois? Não. Ele vai ter duas aposentadorias se e quando atingir os requisitos para elas. Então, pode ser que ele atinja os requisitos para uma aposentadoria primeiro e para outra aposentadoria mais tarde. Então, quando ele atingir os requisitos, ele vai ter direito a duas aposentadorias. Então, ele é obrigado a contribuir nos dois regimes. Regime próprio, na condição de servidor público, e regime geral, na condição de segurado obrigatório do regime geral. O segurado começa a contribuir para a Previdência. Enquanto ele está contribuindo, ele é segurado obrigatório. Mas ele é segurado. Enquanto ele está contribuindo, ele é segurado. Ele não conclui ou ele não encerra o seu vínculo quando ele para de contribuir. A Lei 8.213, no artigo 15, prevê alguns prazos de manutenção da qualidade de segurado quando ele parou de pagar, parou de contribuir. Porque se ele está pagando, ele está vinculado em função do pagamento. Parou de pagar, por quanto tempo ele mantém a qualidade de segurado. Então, o artigo 15 prevê essas hipóteses. A primeira hipótese é sem limite de prazo quem está em gozo de benefício, exceto auxílio acidente. Então, a pessoa contribuiu por um tempo, entrou em auxílio-doença e está 4 anos em auxílio-doença. E morre. Esses 4 anos, ela manteve a qualidade de segurado. Se fosse dizer assim, para morrer tem que ter as últimas 12 contribuições. Não, as últimas 18 contribuições eu tenho que ter. Vai buscar lá atrás, porque durante todo esse período, ela manteve a qualidade de segurado. Manutenção da qualidade pelo benefício. Não se aplica isso ao auxílio acidente, que tem uma regra que
tinha a possibilidade de manter e que foi excluída essa possibilidade. Essa expressão, exceto auxílio acidente, ela vem da Lei 13.846 de 2019. A hipótese mais comum de manutenção da qualidade de segurado é daquele segurado que cessou as contribuições. Então, por exemplo, segurado que era empregado, não é mais, era contribuinte individual, parou de pagar, era doméstico, perdeu o vínculo. Em todas essas hipóteses, mantém a qualidade de segurado por 12 meses após a cessação das contribuições. Por 12 meses após a cessação das contribuições. Segurado que deixar de exercer atividade remunerada por 12 meses após a cessação das contribuições, ele mantém o vínculo. Caso ele tenha mais de 120 contribuições, em que ele não tenha, nesse meio tempo, perdido a qualidade de segurado no meio dessas 120, ele mantém a qualidade por 24 meses. Então, em vez de 12, mantém por 24. Por exemplo, alguém que começou a contribuir em janeiro de 2009 e perdeu o emprego em 31 de dezembro de 2019, mantém por 24 meses a qualidade de segurado. Aquela pessoa que comprova a condição de desempregado, ele mantém a qualidade de segurado por 12 meses a mais. Então, se eu enquadro ele na primeira hipótese, ele teve até 2 anos de vínculo, então ele mantém por 12 normalmente e mais 12 pela condição de desempregado. Se ele já tinha mais de 120 contribuições, ele já tinha 24, então vai para 36. Ele mantém a qualidade de segurado por 36 meses. Como se comprova a condição de desempregado? A condição de desempregado se comprova de 3 maneiras. Primeiro, mais simples de todas, recebimento de seguro-desemprego. Segunda forma, pela inscrição no Cine, que é a primeira forma prevista na lei, mas é a segunda forma mais usual no INSS. E a terceira forma é, perdeu o emprego involuntariamente, não deu causa, involuntariamente perdeu o emprego, não recebeu o seguro-desemprego porque ainda não se enquadrou, não teve o período aquisitivo suficiente, perdeu o emprego, não recebeu o seguro-desemprego, mas está desempregado. Então, vínculo encerrado involuntariamente e não tem um vínculo em aberto. Nessa terceira hipótese, o STJ entende que é necessária a prova testemunhal de que a pessoa não está exercendo atividade de forma autônoma, por exemplo. Então, na terceira hipótese, em que eu vou usar, não tem seguro-desemprego, não tem inscrição no Cine, eu preciso provar dessa maneira. Ou seja, a carteira está encerrada, o encerramento foi involuntário e prova testemunhal de que a pessoa não exerceu atividade. Com a medida provisória 905, que ainda não foi votada, o seguro-desemprego passou a ser contributivo. Então, os 12 meses, os 24 ou 36, eles cessam, caso a pessoa tenha recebido o seguro-desemprego, apenas após o seguro-desemprego. A partir dali é que começa a contar 12, 24 ou 36 meses. Ainda, os prazos de manutenção da qualidade. 12 meses após cessar a segregação de quem for acometido de doença de segregação compulsória. Em geral, segregação compulsória são doenças que são isentas de carência. Então, possivelmente, a pessoa já teria direito a benefício de auxílio-doença se ela era assegurada. Mas tem hipóteses, e agora a gente está vivendo essa fase aí do coronavírus, não está lá na lista o coronavírus, mas tem pessoas que, de repente, vão ter que ficar em isolamento, em segregação compulsória. Então, é mantido o vínculo e mais 12 meses depois, o vínculo previdenciário é mantido com essa pessoa. 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso, então o segurado é preso, ele tem que ser segurado antes. Eu só posso manter algo que eu já tenho. Mantém a qualidade de segurado significa dizer que a pessoa já tinha qualidade de segurado. Ela não adquire qualidade de segurado em sendo presa.
Então, já tinha qualidade de segurado, mantém o enquadramento por 12 meses após o livramento. Por 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. E por 6 meses, o segurado facultativo. O segurado facultativo, ele tem muito menos regalias dentro do sistema. Então, ele só mantém a qualidade por 6 meses. Não pagou o 7º mês, perdeu a qualidade de segurado. Tem uma regra no parágrafo 4º do artigo 15, que se a gente lê o dispositivo lá, é muito difícil de entender. Diz assim: a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio para o pagamento da contribuição relativa ao mês imediatamente posterior ao término dos prazos fixados nesse artigo. Nossa, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vou dar um exemplo. Digamos que a pessoa tenha mantido a qualidade de segurado até 31 de dezembro de 2019. Ali terminava os 12, 24 ou 36. Ela tem que pagar o mês de janeiro de 2020. Até o dia 15 de fevereiro de 2020. Ela não fez o pagamento, no dia 15, ela perdeu. Esse tempo ali, há uma presunção de boa-fé de que ela ainda vai pagar. Logo, há uma certa extensão da qualidade de segurado. É um benefício, presumindo que nesse prazo ela ainda vai pagar. Então, de novo, a perda da qualidade vai acontecer no dia seguinte, no dia 16 de fevereiro, ao término fixado no plano de custeio para o pagamento da contribuição, 15 de fevereiro, o último dia para pagar, relativa ao mês imediatamente posterior ao término da manutenção da qualidade. Se a manutenção da qualidade foi até dezembro, o mês imediatamente posterior é janeiro. O mês de dezembro ainda ela mantém qualidade, ela tem que pagar janeiro até 15 de fevereiro, para não se desvincular do sistema previdenciário. Passou 15 de fevereiro, ela não pagou, no dia 16, ela perde a qualidade de segurado. Por exemplo, se ela morrer no dia 15 de fevereiro, joia, porque aí ainda mantém qualidade de segurado, os dependentes ainda terão direito à pensão por morte. Então, essas são as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado. A pessoa perdeu a qualidade de segurado, perde junto os direitos inerentes a essa qualidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que para a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial, por exemplo, não é relevante ter qualidade de segurado no momento do requerimento, do implemento do requisito etário, enfim, não é requisito. Mas, para pensão por morte, para auxílio-doença, para salário-maternidade, a pessoa tem que ostentar a qualidade de segurado, além de, em alguns casos, a carência, mas tem que ostentar a qualidade de segurado para poder fazer jus ao benefício. E a qualidade de segurado tem que estar presente na data do fato gerador. Por exemplo, não adianta a pessoa parou de contribuir vários anos, começa a contribuir agora, mas já está incapaz, a data da incapacidade vai ser estabelecida lá atrás, é daquela data que ela tem que provar que tinha qualidade de segurado. Assim nós encerramos a minha participação aqui no curso. Agradeço mais uma vez o professor Ivan pela oportunidade e toda a equipe do CERS. Muito obrigada.